Olá pessoal, tudo bem? Tendo em vista os recentes acontecimentos, as nossas aulas vão ser a partir de agora online via aplicativo do colégio. Mas isso não quer dizer que você vai perder alguma coisa, pelo contrário, você não vai perder nada. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, por favor não deixe de encaminhar para o aplicativo do colégio para que eles entrem em contato com o professor e suas dúvidas sejam sanadas. E assim, sem mais delongas, vamos ao nosso tipo de texto de hoje, que é o texto descritivo. Capítulo 2 da nossa apostila de redação. O professor percebeu que alguns alunos já não estavam vindo nas últimas semanas, por isso se fez necessário fazer uma revisão de alguns contextos já tratados em sala de aula e acrescentando também alguns contextos novos. Então, sem mais delongas, vamos ao tipo de texto de hoje, que é o texto descritivo do nosso capítulo 2 da apostila. Antes, porém, se faz necessário alguns recados. Toda vez em que este símbolo aparecer, o do lápis, é de extrema importância que você registre e escreva em seu caderno as informações do slide. Anote também em seu caderno a informação dita pelo professor que você considere ser importante, tal como fazemos em sala de aula, principalmente sobre a estrutura do texto. Anote as dúvidas que você tiver durante as aulas para tirar com o professor via aplicativo do colégio. No caso dos exercícios de fixação da apostila, quando solicitados, você terá o prazo de 1 semana para realizá-los. Portanto, deixe a apostila em ordem. As redações serão aceitas e enviadas dentro do prazo solicitado, isto é, quando pedidas, e em arquivo do Word, Arial 12, cor preta, com margens de 3 cm para cada lado da folha, com 20 linhas no mínimo e 30 linhas no máximo, enviadas via aplicativo do colégio. Então, muita atenção. Antes de irmos para o nosso tipo de texto, se faz necessário diferenciar tipos de texto e gêneros textuais. Tipos de texto nada mais é do que o modo como o texto se configura. Gêneros textuais já seria a forma como a história vai aparecer. Só para termos uma ideia e ficar um pouco mais claro, o tipo de texto seria a casa, construir uma casa, o alicerce, as paredes e o telhado. O gênero textual seria já a decoração dessa casa. Que tipo de telha eu vou usar, que cor eu vou usar nas paredes. O tipo de texto, assim, é o modo como o texto se configura e o gênero textual é a forma como a história vai aparecer. Fazendo um exercício super rápido sobre texto descritivo, pergunte à sua mãe como ela te descreve. Ela vai dizer que você é bonitinho, que você está um pouco gordinho por causa dessa paralisação, está comendo demais, ou está sempre cansado. Isso que todos esses adjetivos que sua mãe vai dar, caracterizando você, faz parte de um texto descritivo também, cujo foco é apresentar as características de pessoas, objetos ou lugares, apresentar detalhadamente sentimentos, emoções, sensações, adjetivação em excesso para detalhamento, isto é, o uso de adjetivos, que é aquela classe de palavras que dá características aos seres, dizer que é bonito, dizer que está cansado, dizer que é preguiçoso, dizer que parece velho, tudo isso são adjetivos de um substantivo, de um sujeito. Por exemplo, no fragmento do texto Tempo de Camisolinha, de Mário de Andrade, ele diz o seguinte: meus cabelos eram muito bonitos, de um negro quente, acastanhados nos reflexos, caíam pelos meus ombros em cachos gordos, com ritmos pesados e molas de espiral. Todas essas palavras destacadas em colorido fazem parte de adjetivação, são adjetivos de meus cabelos, adjetivos desse sujeito aqui. Isso faz parte do texto descritivo, que serve para a gente imaginar um contexto, imaginar como os cabelos do autor do texto de fato eram. Outro contexto muito importante no texto descritivo é a utilização dos verbos de ligação. Voltando ao fragmento de Mário de Andrade, nós temos o verbo eram, que está ligando o sujeito meus cabelos com um adjetivo muito bonitos. E é essa a função de um verbo de ligação, a de ligar um sujeito a uma qualidade ou característica dele, que no caso aqui é muito bonitos. Outros exemplos de verbos de ligação pode ser o verbo parece, ele parece cansado, anda, ele anda triste, caminha, caminha solitário, aparenta, ele aparenta estar cansado, vive, ele vive sozinho. Todos esses verbos são exemplos de verbo de ligação, porque estão desempenhando a função de ligar um sujeito a uma qualidade ou característica do mesmo. Ok?
E finalizando aí as considerações iniciais do texto descritivo, se faz necessário diferenciar a descrição objetiva, que é aquela com precisão, que representa o que de fato é, e a descrição subjetiva, que ela é imprecisa, carregada de sentimentos e emoções. Para vocês terem uma ideia, o que as pessoas dizem da descrição subjetiva geralmente é uma frase bem famosa, que é o que é bonito para você nem sempre é bonito para mim. E de fato é isso uma descrição subjetiva, carregada de sentimentos, opiniões, emoções. É isso que diferencia o subjetivo do objetivo. Assim, uma descrição objetiva se configuraria em dizer que é mulher, 30 anos, morena, 1,60 m de altura, professora, casada. Tudo isso de fato é o que realmente é. Já uma descrição subjetiva seria dizer que ela é divina, graciosa, majestosa, perfeita e abençoada por Deus. Tudo isso é opinião, é um sentimento, é uma emoção. Então não poderia ser descrição objetiva e sim subjetiva. Mas afinal, meu texto é descritivo ou narrativo? Para a gente entender a diferença, o texto descritivo ele é estático, ele foca num único momento para configurar toda essa história. Já o narrativo não, o narrativo ele tem um início ali no período da manhã e se desenvolve até o período da tarde ou da noite. Ele é carregado de movimento de ações. O descritivo não. Ele tem detalhamento de características e ele foca num momento único. Então, cuidado. Já que descrever é estático, como vocês descreveriam essa pintura, artista de rua, do meu artista favorito chamado Banks, que é de Bristol, lá da Inglaterra? Eu descreveria assim como um professor meu descreveu certa vez. Um homem encontra-se em uma posição pouco usual, veste calça comum, provavelmente jeans, isso porque parece ser um rapaz mais jovem e jeans combina com essa fase da vida. Veste uma camiseta de manga comprida preta, completamente preta, usa um boné, também preto, cuja aba está voltada para trás, em uma atitude rebelde quanto ao uso do acessório. Do seu rosto só se podem ver seus olhos vidrados e aparentemente raivosos. O nariz e a boca estão cobertos por uma espécie de bandana, igualmente as outras vestes, preta. Seu corpo está com um braço atrás da cabeça, o outro à frente para fazer um movimento de arremesso. As pernas estão afastadas como quem dá um passo longo à frente e os joelhos levemente flexionados. Parece querer jogar longe o que tem na mão. Essa é a típica posição de um manifestante que atira um coquetel molotov, uma arma de guerrilha urbana. No entanto, no lugar do artefato, porém, ele lança a única coisa colorida que se pode ver, um belo ramalhete de flores, símbolo universal da gentileza e da paz. Um belíssimo exemplo de texto descritivo. Assim, a estrutura do texto descritivo é o título, o nome do texto, a introdução apresenta o objeto, o personagem ou o espaço a descrever, segundo as características físicas e psicológicas de cada um. O desenvolvimento estabelece comparações, descreve psicologicamente o estado da personagem e apresenta e descreve o conflito do texto. O conflito é tudo aquilo que sai da normalidade da personagem, né? Conclusão, aponta possíveis sentimentos ou emoções ou lembranças que o tipo de pessoa descrita, ou objeto, ou o espaço provocam no emissor. Essa é a estrutura do texto descritivo. O que diz a nossa apostila? Lá na página 73 diz o seguinte: texto predominantemente descritivo acontece a exposição das características e a enumeração de qualidades. Pode haver comparações objetivas, não há progressão temporal, há o predomínio de verbos de ligação e predomina-se o tempo presente. Não há progressão temporal porque ele não vai do passado para o presente, ele foca num único tempo. Revisando, o texto descritivo é, portanto, um tipo de texto, foco em apresentar detalhadamente uma pessoa, um objeto ou um espaço, carregadíssimo de adjetivação, verbo de ligação, descrição pode ser objetiva ou subjetiva, e a estrutura fixa, título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito importante separar em parágrafos essas partes do texto. Para se aprofundar, aqui há o que é descrição e como realizar, um link no YouTube, e para exercitar para o próximo dia 6 de abril, próxima segunda-feira, procurar realizar e deixar em ordem exercícios de fixação da apostila das páginas 72 e 73 e você é o autor 1, enviar via ClassApp para correção. A partir da imagem do avô com o neto, produza um texto predominantemente descritivo. Nele você deverá criar um personagem e informar suas características físicas e psicológicas. Termine o seu texto apontando a importância desse personagem para outras pessoas que o cercam. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, por favor, não deixe de encaminhar para o aplicativo do colégio. Até a próxima.